O vento quente do deserto soprou forte sobre a terra de Gozém, uma terra fértil à margem do Egito, onde o povo de Israel vivia como escravo, amargurado pela opressão dos egípcios. O povo de Deus, que havia florescido no Egito por gerações, agora sofria sob o cinto de ferro da tirania de Faraó, o Faraó que não reconhecia a Deus. Bem-vindos ao canal A Verdade do Tempo Bíblia Comentada. Aqui, exploramos as profundezas das Escrituras, trazendo à luz os mistérios e as verdades que têm inspirado e guiado a humanidade ao longo dos séculos. Cada capítulo, cada versículo, é uma janela para a sabedoria divina. Junte-se a nós enquanto desvendamos o significado por trás das palavras sagradas, contextualizando os eventos históricos e culturais que moldaram a Bíblia. Descubra a verdade por trás dos textos antigos, entenda os contextos históricos e culturais, e veja como as lições bíblicas se aplicam ao nosso mundo contemporâneo. Se você é um estudioso da Bíblia, um curioso ou alguém em busca de respostas espirituais, A Verdade do Tempo, Bíblia Comentada é o seu lugar. Inscreva-se, ative o sininho e venha fazer parte desta comunidade dedicada à exploração da Palavra de Deus. De Gozém, que um dia foi um lugar de prosperidade, agora se tornara uma prisão. E os filhos de Israel clamavam a Deus em busca de libertação. Mas, naquele deserto de sofrimento, um homem se levantaria. Um homem que não procurava glória, mas apenas obedecer à chamada de Deus. Moisés, que fora tirado das águas do Nilo, salvo por uma filha de Faraó, e criado no palácio real, agora vivia como um fugitivo, exilado nas terras de Midian, longe do Egito, após ter matado um egípcio que estava espancando um hebreu. Foi em Midian, junto a uma pequena fonte, onde Moisés recebeu o chamado. Ele viu uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Bem-vindos ao canal A Verdade do Tempo Bíblia Comentada. Aqui, exploramos as profundezas das Escrituras, trazendo à luz os mistérios e as verdades que têm inspirado e guiado a humanidade ao longo dos séculos. Cada capítulo, cada versículo, é uma janela para a sabedoria divina. Junte-se a nós enquanto desvendamos o significado por trás das palavras sagradas, contextualizando os eventos históricos e culturais que moldaram a Bíblia. Descubra a verdade por trás dos textos antigos, entenda os contextos históricos e culturais, e veja como as lições bíblicas se aplicam ao nosso mundo contemporâneo. Se você é um estudioso da Bíblia, um curioso ou alguém em busca de respostas espirituais, A Verdade do Tempo, Bíblia Comentada é o seu lugar. Inscreva-se, ative o sininho e venha fazer parte desta comunidade dedicada à exploração da Palavra de Deus. E ao aproximar-se para entender o mistério, ouviu uma voz, suave e poderosa ao mesmo tempo. Moisés, Moisés, ele respondeu. Temeroso, eis-me aqui. Deus falou diretamente a Moisés, revelando sua identidade. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus o mandava voltar ao Egito para libertar o seu povo da opressão. A missão era clara, mas Moisés, apesar de sua vocação divina, hesitava. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Disse Moisés, sentindo-se pequeno e incapaz. Mas Deus respondeu com firmeza, eu serei contigo. Moisés, inseguro e temeroso, pediu a Deus um sinal de que realmente seria ele quem o enviaria. Então Deus lhe revelou o seu nome. Eu sou. E deu-lhe poderes sobrenaturais.
como transformar seu cajado em serpente e devolver-lhe a mão cheia de lepra, para que Moisés soubesse que com Deus nada era impossível. Com isso, Moisés teve que voltar ao Egito, armado não com a força de um exército, mas com a força de Deus e a coragem que o Senhor havia plantado em seu coração. Ele se dirigiu para o Egito, onde se encontrou com Arão, seu irmão, e juntos confrontaram Faraó. Ao entrar na presença de Faraó, Moisés e Arão falaram com coragem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó, arrogante e impiedoso, não ouviu a voz de Deus. Ele respondeu com desdém, dizendo que não conhecia esse tal Deus de Israel, e se recusou a liberar os israelitas. Para piorar, Faraó aumentou a carga de trabalho do povo, fazendo-o sofrer ainda mais. Foi então que Deus, em sua justiça e misericórdia, enviou uma série de 10 pragas sobre o Egito, cada uma mais devastadora que a anterior, demonstrando seu poder sobre as forças da natureza e sobre os próprios deuses egípcios. O rio Nilo se transformou em sangue, as rãs cobriram a terra, e os egípcios sofreram com piolhos, moscas e pragas de animais. Mas Faraó persistia em sua teimosia, até que a última e mais terrível praga chegou. Deus enviaria a morte dos primogênitos, mas antes disso, ele ordenou que os israelitas marcassem suas portas com o sangue de um cordeiro sacrificado como um sinal de proteção. Quando eu ver o sangue, passarei por vós, e a praga não vos atingirá, disse o Senhor. Essa noite ficou conhecida como a Páscoa, uma lembrança eterna da salvação do povo de Israel. Na madrugada seguinte, o lamento de Faraó e do povo egípcio ecoou por todo o Egito. Os primogênitos, inclusive o filho de Faraó, morreram, e o rei finalmente cedeu, ordenando que os israelitas partissem imediatamente. Moisés e o povo de Israel, agora livres, seguiram rumo ao deserto, guiados por uma nuvem durante o dia e por uma coluna de fogo durante a noite, sinais da presença de Deus. Mas Faraó, arrependido de sua decisão, reuniu seu exército e perseguiu os israelitas até a beira do Mar Vermelho. O povo estava desesperado e sem saída, mas Deus não os abandonou. Moisés, com fé, levantou seu cajado sobre o mar, e Deus fez com que as águas se abrissem, criando um caminho seco no meio do mar. O povo de Israel passou em segurança, mas quando os egípcios tentaram segui-los, as águas retornaram e engoliram o exército de Faraó, destruindo-o completamente. Com isso, Moisés conduziu os israelitas até o deserto e começaram a jornada para a terra prometida, uma terra de abundância e liberdade. No deserto, Deus cuidou do povo, enviando maná do céu para alimentá-los, provendo água das pedras. Moisés subiu ao Monte Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos e a lei de Deus, orientando o povo a viver de acordo com a justiça divina. Por 40 anos, o povo de Israel peregrinou pelo deserto, sempre guiado pela mão de Deus, Moisés. Agora, com cabelos grisalhos e rosto marcado pela experiência, viu a promessa de Deus se cumprir em cada passo do povo. Mas ele não entraria na terra prometida. Sua missão era conduzir, não tomar posse da terra. Quando chegou o momento, ele subiu ao Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a terra que seu povo herdaria. Mas Moisés não poderia entrar nela. Ele morreu ali, no alto do monte, e Deus mesmo cuidou de seu sepultamento. Seu legado, no entanto, permanece eterno. Moisés foi o líder que libertou os israelitas da escravidão do Egito, e sua obediência a Deus marcou o início de uma nova era para o povo de Israel.